Muito boa tarde, Aracaju, boa tarde, Sergipe. São 17h04 na Jornal. Começa a partir de agora o Balanço Geral. Hoje é segunda-feira, hoje é o dia 17 de março de 2025. Aniversário de Aracaju, e hoje o balanço especial em homenagem à capital de todos os sergipanos. E estes são os principais destaques do seu balanço geral especial de hoje, 17 de março. Ministério da Educação solicita diligência sobre lista tríplice enviada pela Universidade Federal de Sergipe para os cargos de reitor e vice-reitor. Inscrições para o concurso da Secretaria de Estado da Saúde vão até o dia 9 de abril. Terminou ontem em São Cristóvão a Romaria Senhor dos Passos, um dos maiores eventos religiosos de Sergipe. Hoje Aracaju está completando 170 anos. No balanço geral desta segunda-feira, vamos conversar com o advogado, pesquisador e historiador Luiz Eduardo Oliva sobre o aniversário da capital e a nomenclatura Aracaju. 17h06 na Jornal, faltando 54 minutos para as 18 horas. Cumprimento Heron Ribeiro, que chega trazendo seus destaques para o balanço geral desta segunda-feira. Boa tarde, Heron Ribeiro. Bom dia, amigo César Cabral. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham através do melhor programa do seu final de tarde e início de noite, o Balanço Geral, desejando uma ótima semana para todos. César, e hoje um dia de muita movimentação na capital sergipana desde cedo, e a festa continua em comemoração aos 170 anos de Aracaju, capital do estado de Sergipe. Já várias solenidades aconteceram, celebrações religiosas, evangélicas e dos grupos afros também no centro comercial de Aracaju. Então, daqui a pouco, mais detalhes sobre o dia festivo aqui no município de Aracaju, que continua daqui a pouco com shows que vão acontecer na Praça Fausto Cardoso, na Praça dos Três Poderes, como assim já foi chamada, só que um dos poderes não mais se encontra, não é verdade, amigo César Cabral? Já, mais detalhes. Hoje também começa o período para justificar o imposto de renda. Já, mais detalhes sobre essa informação, como você destacou, a super movimentação durante o final de semana da festa de Senhor dos Passos, que movimentou esse município em uma grande manifestação religiosa. Valeu, Ceron, são 17h07, 17h07, tomando conta da cidade, girando sem caô. Tá chegando ele, alô, Roberto Silva. Boa tarde. Uma boa tarde mesmo, dupla fantástica do rádio sergipano, do rádio nordestino. Nós estamos movimentando a unidade celular da Jornal dentro do Balanço Geral, esse programa que continua dominando a audiência na capital, na Grande Aracaju e em todo o estado de Sergipe. E a temperatura na capital continua abafada, hein? Esperando chuva. Neste momento, ainda estamos com 29 e 30 graus. É muito quente e abafada a temperatura. Vamos esperar que a chuva venha cair ainda final de tarde, início de hoje, madrugada de amanhã. E atenção, feriadão. 5 pessoas, infelizmente, vieram a perder a vida. 4 em rodovias estaduais e 1 em rodovia federal. 2 motociclistas, portanto, foram vítimas dessas situações no interior do estado, nas rodovias estaduais. E o terceiro motociclista em rodovia federal. Tudo isso e muito mais com o panorama do trânsito na capital sergipana nesse feriadão. Muita gente ainda
se dirigindo para o centro da capital, onde estão sendo concentradas as homenagens à capital de todos os sergipanos dos seus 170 anos de existência. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Balanço Geral. Valeu, Roberto Silva. Vamos agora até ao Baixo São Francisco. De lá, ouço o chamado do vulcão do rádio brasileiro, Messias Santos. Alô, Messias! Em própria mulher tenta roubar a borracharia, reage com faca, é amarrada à espera da polícia. Destaco também, homem é morto a golpes de facão após briga por ciúme em Porto Real do Colégio. Ainda, destaco para você, 2 homens são baleados em Piaçabuçu ou morrem após o ato. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no seu Balanço Geral. Valeu, Vulcão Messias Santos, com sonoplastia de Luciano Lima Tavares e a direção geral de José Rinaldo de Oliveira Filho. Está no ar pela Rádio Jornal, o Balanço Geral. Balanço Geral, a informação total. César Cabral. Olha, a Universidade Federal de Sergipe divulgou informações sobre o processo de escolha dos gestores que conduzirão a instituição nos próximos 4 anos. O esclarecimento ocorre após o Ministério da Educação, MEC, solicitar novas diligências sobre a lista tríplice enviada pela Universidade Federal do Sergipe para os cargos de reitor e vice-reitor. A lista foi definida pelo Colégio Eleitoral Especial da Universidade Federal do Sergipe em 25 de fevereiro, após a consulta pública realizada em outubro de 2024, quando a comunidade acadêmica indicou os professores André Maurício e Silvana Bretas para os cargos. No entanto, o MEC questionou a inclusão do atual reitor, Walter Joviniano dos Santana Filho, que havia formalizado a sua desistência do pleito. Também foram levantadas dúvidas sobre a presença de candidatos na eleição sem inscrição formal. Diante das solicitações do MEC, o Colégio Eleitoral Especial da Universidade Federal de Sergipe deverá apresentar esclarecimentos para que o processo siga os trâmites legais. O mandato do atual reitor, professor Walter Joviniano, termina hoje, segunda-feira, dia 17 de março. Nomeado em 2021, ele é professor do Departamento de Fisioterapia e atuou na implantação do campus Lagarto, além de ter sido vice-reitor entre 2019 e 2020. Isso pode terminar, sabe em quê, Ron Ribeiro? Antigamente tinha muito isso nas instituições educacionais do governo federal, quando não havia nomeação de um novo dirigente, um novo reitor, ou novo diretor da unidade escolar, era chamado o dirigente pro tempore, ou seja, ele ficava cobrindo uma lacuna até que se realizasse eleições ou se tirasse algumas dúvidas sobre algum pleito eleitoral. Quando havia, né? Porque há muito tempo atrás não houve, não havia eleição, era pura, simples indicação do Ministério da Educação. Para os cargos de reitor, para os cargos de dirigentes de entidades, como hoje é o Instituto Federal de Sergipe, naquela época das escolas técnicas, né, do Brasil afora. E aí, quando havia essa briga política, muitas vezes, aí ficava o elemento pro tempore. Eu conheço o caso de diretor que passou no período, na condição de pro tempore, 2 anos, 3, quase um mandato. Quase um mandato. Entendeu? E fica aí empurrando com a barriga. É o que está parecendo que vai acontecer, né, na reitoria da Universidade Federal de Sergipe. Já tem gente, já tem autoridade na linha para falar com a gente. 17h13, 17h14 na Jornal, aqui o Balanço Geral, o seu informativo dos finais de tarde da Rádio Jornal, a Voz do Povo. Aqui, 91,3 FM, Aracaju. Bom, e hoje, aniversário de Aracaju, 170 anos, 17 de março, mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju. Programa especial, Balanço Geral, abordando, claro, assuntos mais relacionados com a mudança da capital, o aniversário de Aracaju, mas também
o jornalismo atuante. Daqui a pouco tem Roberto Silva trazendo o panorama das rodovias e muita informação também na segunda-feira, que o feriado somente é em Aracaju. Todo o estado de Sergipe, nas demais cidades, nos demais municípios, a vida normalíssima. Então, vamos conduzindo aqui o balanço geral. E para falar sobre Aracaju, começamos então a entrevista, a partir de agora, com o advogado Luiz Eduardo Oliva, que também é historiador, pesquisador e atual superintendente regional do IFAM. Então, ele escreveu hoje, foi publicado no site Radar Sergipe, o artigo intitulado Cajueiro dos Papagaios e a Etimologia da Palavra Aracaju. E há muita controvérsia, né, a origem dessa palavra, a origem de Aracaju, a história de Sergipe, né, muito contada por pesquisadores, historiadores, e é sempre bom a gente oportunizar um assunto desse, porque além de ser educativo, é ilustrativo, né, traz à baila a informação, a história do nosso povo, da nossa gente, a formação do nosso estado, das nossas cidades. E é com Luiz Eduardo Oliva que vamos conversar a partir de agora, às 17 horas e 15 minutos, sobre os 170 anos de Aracaju. Boa tarde, professor, advogado Luiz Eduardo Oliva, é um prazer tê-lo aqui no Balanço Geral. Ao meu lado, o nosso amigo que não abandona o amigo, Heron Ribeiro. Boa tarde. Nem os feriados. Nem nos feriados, né? Boa tarde, Luiz Eduardo Oliva. Boa tarde. Vocês são os dois grandes baluartes da rádio. Imagina que pelo feriado vocês estão aí, né, na labuta. Aliás, a rádio é um vício, assim, uma cachaça, como se dizia antigamente, né? É verdade. As pessoas que amam rádio mesmo, não abandonam, e recentemente nós perdemos um grande comunicador, amigo nosso, Paulo Lacerda, né? Aqui presto minhas homenagens nesse momento. É verdade. O Paulo que dividia conosco aqui, inclusive, a bancada desse horário, viu? Ele estava fazendo desde 15 de julho do ano passado, que ele retornou ao rádio e a este horário, exatamente aqui no Balanço Geral, ao meu lado, ao lado do Heron Ribeiro, e fez o último programa numa segunda-feira. Hoje é segunda, ele fez o último programa também numa segunda-feira, dia 6 de janeiro. E na noite sentiu-se... Você, Heron Ribeiro e Paulo Lacerda, três ícones, né? Três grandes nomes. Obrigado. Eu lembro sempre, Paulo Lacerda, eu brincava com ele, quando encontrava com ele, dizia, Paulo Lacerda, que ele falava assim, né? É verdade, Aquele jeito dele. De falar, trabalhamos juntos Eu conheço Paulo Lacerda há mais de 50 anos. É verdade. Quando fui trabalhar na universidade como datilógrafo, encontrei com ele, ele e Alencar Filho, reitor da universidade, e ele brincava comigo, dizia que foi ele que me ensinou a escrever. E eu tive uma bela escola. Inegavelmente, ele foi uma bela escola. 55 anos de rádio, se não me engano, Paulo. Paulo, muito tempo. E o Paulo trabalhou na Universidade Federal de Sergipe, como Gilvan Fontes, o Wellington Elias, né, Eduardo Oliva. Eugênio Santana também. Hein? Eugênio também, ultimamente. Eugênio. Grande Eu Eugênio. tive a felicidade de trabalhar com todos. Que bom. O Wellington Elias, quando aposentou-se, eu era o diretor do Centro de Cultura e Arte, do CUTARP, e ele lá... era uma honra, né? Eu não era nem seu chefe. Eu, embora fosse o diretor do CUTARP, mas está diante de um monumento como era o Wellington Elias, e ele chegava para mim e disse, não quero computador, continuo na minha máquina de datilografia. Pois não, seu Wellington. Ele vinha com propostas, ele dizia, me deixa sair um pouquinho antes de eu pegar meu programa lá na TV Atalaia. O Wellington não pedia, o Wellington dava ordens, eu é que obedecia a ele, né? O Wellington é um figuraço, como se diz. Mas o Eduardo Oliva, viu, Heron, vem de uma linhagem, jornalisticamente falando, ele tem o jornalismo na veia. Filho de João Oliva, o pai dele, grande escritor, grande produtor, grande redator, escrevia naquela época as crônicas da Rádio Cultura, a opinião, da nossa opinião, a Rádio Cultura tem a equipe redatorial formada por João Oliva, Raimundo Luiz, enfim, era muito... Dom Luciano, Silvério Leite. Isso, era a nata da inteligência, da intelectualidade sergipana, né? Então, escrevia os editoriais, né, que foram lidos muitas vezes por Reinaldo Moura e depois por Dermeval Gomes, né? Exatamente. A nossa opinião. E Raimundo Luiz também, quando lia algumas vezes, é verdade. O Raimundo também. E ele fez programa de rádio, a grande entrevista da semana. Chegou a entrevistar Franco Montoro. Aracaju parava, naquela época, às sextas-feiras, com a temática inicial com Tchaikovsky, que é a Sinfonia número 1. Isso. E abria
e ele fazia aquela entrevista, que era o talk show que a gente chama hoje, né? Isso nos anos 60. Recentemente eu estive com o Raimundo Luiz, sempre vou visitá-lo quando posso, e tive recentemente com ele, e sempre que vou a gente relembra esses fatos. E ele cita muito o seu pai, viu, Eduardo? E toda essa turma que você memorizou aí, da época da Rádio Cultura, que era a equipe redatorial da Rádio Mundo. Da Rádio Cultura. Foi aí que ele começou depois no esporte, também contou a história dele, também é uma linda história de vida do nosso grande e querido amigo Raimundo Luiz. Mas vamos lá. Olha, no livro do meu pai, sobretudo a impressão deles, o pós-fácil é de Raimundo Luiz. E ele faz maravilhosamente isso, ao mestre com carinho. Ele era um pouco mais novo do que meu pai e contratou meu pai para ser o editorialista do Diário de Aracaju. E ele conta isso magistralmente, né, da forma com muito carinho. Então ele aliás, dois ícones do rádio sergipano, do melhor momento do rádio sergipano, ainda estão vivos, que é uma geração antes da sua, como eu digo, vocês são de uma geração fantástica, porque tem aquela que precedeu a vocês, e a de vocês em seguida, então aí vocês dois, você Heron, que ainda vivos estão Raimundo Luiz e Sodré Júnior, o Ribeirinho, que é outro grande nome, filho de Lula Ribeiro, e que a quem devemos todas as homenagens, um homem de teatro, um gigante do rádio sergipano, ainda vivo, graças a Deus, também já passando dos 90, como Raimundo. O Sodré é uma voz muito bonita, né? Uma dicção perfeita, marcou uma época na radiofonia sergipana. E o Raimundo, essa cultura, né? Essa cabeça... Estou até devendo uma visita a ele, eu e Terezinha, minha irmã, que ela está escrevendo um livro sobre meu pai, e ele tem muito a dizer ainda. Raimundo é um gigante. E acompanha o Raimundo ele falando francamente. Francamente. E continua morando... francamente. E continua morando na Barão de Maruim. Acho que é um dos poucos moradores da Barão de Maruim, viu? Ainda, resiste. É verdade. Mas vamos lá. Mas veja, antes de entrar na questão de Aracaju, eu queria te dizer que eu vi a sua notícia sobre a universidade, e eu fui durante muitos anos da Universidade Federal Sergipe. E, de fato, o reitor pro tempore é aquele reitor que não é nomeado. E ele tapa o buraco, ele fica interinamente. E lembrei que Tetes Nunes foi reitora pro tempore. E, inclusive, durante alguns momentos, assumiu no início da universidade uma figura que eu vou falar daqui a pouco, que é Garcia Moreno, autor do livro O Cajueiro dos Papagaios. Que bom, que bom. Olha, são 17h22, então, Eduardo Oliva, você escreveu um belíssimo artigo hoje, publicado no site Radar Sergipe, que trata exatamente de Aracaju, né? Fala sobre Aracaju, e o artigo intitulado Cajueiro dos Papagaios e a etimologia da palavra Aracaju. Para quem não leu ainda esse artigo, qual é a mensagem que você traz para os aracajuanos? Oi, está me ouvindo? Sim. Agora estou ouvindo. Então, um pouquinho, mas eu ouvi. Isso. Para quem não leu o seu artigo ainda, que está nos ouvindo nesse momento, a etimologia, Cajueiro dos Papagaios e a etimologia da palavra Aracaju. Qual é a mensagem que você traz nesse artigo, Eduardo? Veja, eu sou um riachauense apaixonado por Aracaju. Eu nasci em Riachão do Dantas e vim para aqui em 1955, quando Aracaju estava fazendo 100 anos. Tem até um livro meu com Valdemar Lima, que foi parceiro de Cláudio Rocha, já falecido, com fotos em 1955, que ele me legou essas fotos, e eu faço poesias, que é exatamente registrando o Aracaju dos 100 anos, isso há 70 anos atrás. Aí quando eu cheguei aqui em Aracaju, e minha vida praticamente toda aqui em Aracaju, fechando quase 70 anos, agora fiz 70 anos, então eu tenho no mínimo 68 anos de Aracaju, né? E meus estudos, minha curiosidade se volta para Aracaju. Eu tenho escrito poesias, eu estudo a história da cidade de Aracaju. Aliás, o primeiro grande historiador de Aracaju, não é o meu caso, é Fernando Porto, que tem 2 livros. Um primeiro que estuda Aracaju até 1960 e um segundo que são Nomes e Lugares das Ruas de Aracaju. Belíssimo livro também. Veja, há uma grande discussão sobre o nome Aracaju. Inclusive tem pessoas que ainda Aracaju com acento tônico, o acento agudo tônico no U, Aracaju. A princípio eu achava que era errado. Nesses estudos meus agora eu vi que é o nome primitivo de Aracaju.
Há cerca de um mês, mais ou menos, eu fui convidado pela Jaci Cruz para um bate-papo, uma roda de conversa que vai ter na Galeria Álvaro Santos, que faz 60 anos, inclusive. Lá na Galeria Álvaro Santos, para a gente falar sobre Aracaju, cajueiros, cajuínos, enfim. E eu, por conta disso, lembrei de um livro que ficava na estante do meu pai, Cajueiro dos Papagaios, do médico Garcia Moreno. Esse livro não estava mais. As minhas irmãs continuam morando na casa e lá não estava mais o livro na estante. E eu fiquei curioso de ver, porque como era Cajueiro dos Papagaios, eu fui em busca do livro. Como não tinha, eu tentei na internet ver como é que achava. Incrível que encontrei um sebo em São Paulo, mandei pegar. E quando eu fui ler o livro, o que ele trata de Cajueiro dos Papagaios é quase nada. Apenas depois da primeira página de roxo, como a gente costuma dizer, tem uma frase bem curta que ele diz: a melhor hipótese etimológica informa que Aracaju significa, na língua dos primitivos, dos primeiros donos da terra, Cajueiro dos Papagaios. Aí ele toma a expressão como batismo desta coletânea de escritos, porque em todos eles há o estigma ecológico. E ele fala que Aracaju era arenoso, a dificuldade do solo nosso, e diz também do espírito, que era o gosto salobre do esforço, dos espíritos das dificuldades, porque tudo era realmente difícil em Aracaju durante um tempo. Então, diante disso, eu não me frustrei com o adquirir o livro, porque as crônicas são maravilhosas. Dr. Garcia Moreno talvez seja um dos maiores escritores, não, com certeza é um dos maiores escritores. Talvez pouca gente escreveu crônica como ele, não sei se alguém escreveu crônica com a grandeza, com sutileza, com senso de humor. Garcia era tido como, eu ainda alcancei, bem jovem, foi vice-reitor da universidade, inclusive, mas morreu em 75, aos 65 anos. Ele era do Laranjeiras. E ele era famoso nos xistes, nas tiradas, ele dizia: perco o amigo, mas não perco a piada. Então eram histórias interessantes. Mas ele foi um grande estudioso, foi professor de uma turma toda, embora médico, professor do Instituto Médico de Medicina Legal, enfim. Mas como não tinha o que eu pretendia nele, e acabei lendo outras coisas, eu fui à procura da origem disso que eu já sabia. Eu sabia apenas que Aracaju significava Cajueiro dos Papagaios. E aí eu me deparo com, e aí Luiz Antônio Barreto já citava isso, outros autores já citavam, a figura de Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio é um filho de uma mulher escravizada que sai de Santo Amaro da Purificação da Bahia, terra de Caetano Veloso, e vai fazer sucesso, acaba ainda durante o período da escravidão, ele se destaca, foi criado por um padre e se transforma num dos maiores engenheiros que o Brasil já teve. E um grande escritor. E Teodoro Sampaio, ele tem o nome de uma rua famosa em São Paulo, tem duas cidades, uma na Bahia e uma em São Paulo, com o nome dele, portanto é um dos intelectuais mais laureados do Brasil. E ele é do século XIX e vai até o século XX, 1937, e tem um dicionário do Tupi-Guarani. Ele sai estudando o Tupi-Guarani. E é um dicionário que é um clássico, é a principal obra de referência do Tupi-Guarani. E lá, a gente vai encontrar a origem da palavra Aracaju. E ele acentua Aracaju com o acento circunflexo no U, Aracaju. E aí você tem que fazer, para fazer a locução, para ver corretamente, ele coloca, inclusive, no verbete sobre Aracaju, ele coloca Aracaiu. Ara, ele se refere a papagaios, e ele fala de papagaio ou araras grandes, pintacilgos, que ele chama, em latim, entre aspas, e coloca Cajueiro dos Papagaios. Aracaju, Cajueiro dos Papagaios, ponto, Sergipe. Aí a gente vai em Ara, tem dois Ara. Tem um Ara acentuado, Ará, aliás, Paulo Lobo tem uma música, Ruas de Ará, e Ará. Em Ará, ele trata do fruto do caju. Os frutos. E Acaiu, que quer dizer caju. Então, a junção de Ara com caju, na língua tupi-guarani, significa cajueiro dos papagaios. Bom, mas isso era pouco. Isso não me dizia muito, a não ser a confirmação daquilo que Garcia Moreno já dissera, que as pessoas diziam.
Então eu saí à procura, mais ainda, de avançar nesse sentido. Aí, adiante, quando eu começo, eu descubro um texto que fala que Aracaju, no início, quando aqui veio Inácio Barbosa, e é um desafio muito grande, porque ele sai da vetusta cidade de São Cristóvão, com seus casarios, com seus prédios, suas igrejas, e na calada da noite, para evitar a revolta do povo de São Cristóvão, pelaquela rodovia que, por ironia, hoje é João Bebe Água, que é quem mais resiste, ele vem para aqui, para um povoado de pescadores e indígenas, que era exatamente o Santo Antônio do Aracaju. E aqui ele não encontrou nada, era mangue. Tanto que rogaram praga, ele acabou pegando malária, e quando ele pegou malária, ele chegou e, nesse aspecto, ele acaba morrendo com um mês. E quando ele morre com um mês, ele, dizem que ele cumpriu a sina, exatamente a sina da praga que foi rogada. Então, essa história é extremamente interessante, porque quando eles chegam aqui, ele morre, e quem assume o comando é o Barão de Maruim. E o Barão de Maruim, que era exatamente o primeiro construtor da cidade de o Barão de Maruim, ele chama o engenheiro Pirro, e Aracaju é das primeiras cidades planejadas. Ela é uma cidade num tabuleiro de xadrez. A única rua que não estava em reta, como num tabuleiro, era exatamente a Avenida Ivo do Prado, anteriormente Rua da Aurora, e por nós todos conhecidos de Rua da Frente. Ali existiam cajueiros, aonde araras e papagaios posavam para descansar e comer o fruto do caju. Daí os indígenas chamavam de Cajueiro dos Papagaios essa região, que no Tupi-Guarani era Aracaju. É essa a origem do nome Aracaju. Então está aí bem explicado didaticamente, né, cronologicamente também, toda a história da origem, né, a etimologia da palavra Aracaju, a origem de Aracaju, terra dos papagaios. Realmente, então, essa denominação, Eduardo, pode ser dada como correta e a gente pode utilizar. Aracaju, terra dos papagaios. Seria isso, então? Cajueiro dos papagaios. Cajueiro, exatamente. Perdão. Cajueiro dos cajueiro é onde pousavam os papagaios. Uhum. Na verdade, havia essa explicação, que é a explicação mais confiável, mas havia essas alocações, essas referências a Garcia Moreno, por exemplo, e não só eu que estou dizendo. Você vai encontrar em Prado Sampaio, você vai encontrar em Luiz Antônio Barreto, em outros, que se referem ao dicionário de Tupi-Guarani de Teodoro Sampaio. Hoje a internet ajuda muito, né? Eu, então, fui atrás do dicionário. É um dicionário enorme, com vários termos, e tem vocabulários geográficos. Como ele fala de vocabulários geográficos, ele vai atrás do topônimo, que é a palavra Aracaju. Topônimos são os locais, nomes de locais. Interessante dizer que Sergipe, em que pese ter dizimado nossos primitivos habitantes, os donos da terra, mas os nomes indígenas permanecem até hoje. Já começa com Sergipe, que é Rio dos Siris. Aí você tem Biaroba, Itapuranga, Aribé, eu encontrei inclusive o termo Aribé, e você encontra Japaratuba. Todos esses termos, a grande maioria deles está no dicionário Tupi-Guarani e vocabulário geográfico de Teodoro Sampaio. Então, não resta mais dúvidas, porque realmente é uma palavra Tupi-Guarani, e o estudioso Teodoro Sampaio, que é a principal referência, ele, inclusive, traz no próprio dicionário a palavra Aracaju, e se refere a Sergipe. Ok, olha, você viu que é a audiência do rádio, né, e o alcance também da internet. O artigo que você publicou hoje, eu recebo agora, exatamente agora, do Adeval Marques, que é um ouvinte nosso e também jornalista, radialista lá do Sertão Sergipano, lá de Proprié e também da região do Alto Sertão. Ele faz aqui uma observação sobre o seu artigo, onde você escreve: a rigor os estudos que apontam para o significado do nome de Aracaju, é isso mesmo, vem do escritor baiano de Santa Amaro, que você falou agora há pouco, Teodoro Sampaio, entre parênteses, 1855 e 1037.
Eu acho que aí houve um erro realmente de digitação. Deve ser Então 1856. é 1937. Já está reparado, viu, Deval? Dá um abraço para ele. Valeu. Monteiro Lobato dizia que os erros se escondem. Mas que a gente faça a revisão. É verdade. Muito obrigado. Eu vou até corrigir. Foi bom. Tá bom. Bom, são 17h34, faltando 26 minutos para as 18 horas. Aqui é o Balanço Geral especial, hoje tratando sobre Aracaju. Mas eu vou já explicado. Então, Cajueiro dos Papagaios é a origem do nome da nossa querida capital sergipana, Aracaju, explicadinha, tintim por tintim, pelo advogado, historiador e pesquisador, Luiz Eduardo Oliva. Eduardo, então, você hoje também é superintendente regional do IFAM, não é isso? Estou superintendente regional do IFAM há 4 meses, no 5º mês já. Olha, recentemente a prefeita Emília Correia divulgou já, vem demonstrando isso e a imprensa tem noticiado a vontade da prefeita, a predisposição dela para revitalizar o centro comercial de Aracaju, o centro histórico de Aracaju, que realmente tem prédios belíssimos, né, uma área que já foi bastante frequentada, com lojas, empreendimentos, restaurantes, né, casas noturnas, enfim, a história de Aracaju está realmente sediada no centro histórico. Você, como superintendente do IFAM, tem alguma ideia para aquele centro comercial da nossa capital, Eduardo? Tenho. Veja, o centro de Aracaju é extremamente belo. Ele foi descaracterizado. Alguma descaracterização está na incidência enorme de placas ali na João Pessoa, que esconde a beleza. Quem conhece Buenos Aires, conhece a Florida, é como se a gente fosse uma Florida pequena. Na hora que tirar revitalizar aquele centro, aqueles prédios antigos, aquelas fachadas, vão aparecer imponente e vai ter gosto das pessoas irem ao centro lá, até para comprar no comércio, etc. Você veja, por exemplo, a conformação dali onde é o Vaticano, que chamavam Vaticano, que é uma engenhosidade do sergipano, que foi, aliás, cabaré, etc., né? Mas ali tem todo um estilo, inclusive citado por Jorge Amado, Paris Alegre, no romance Teresa Batista Cansada de Guerra e outros trabalhos de Jorge Amado. Então nós temos um centro belíssimo, um mercado, a antiga associação comercial, a alfândega, o prédio foi a alfândega, ali o ponto do Imperador, enfim. Isso. E, nesse contexto, o que a gente precisa dessa revitalização, cabe ao IFAM um outro papel. E esse trabalho já estava iniciado, está na mão de um técnico, arquiteto nosso, extremamente competente, o Jonatas, que é o trabalho de tombamento do centro histórico de Aracaju. Esse trabalho já é um trabalho iniciado, que estava parado. Nós já tivemos reuniões, eu já provoquei uma reunião com ele nesse sentido. Nessa reunião, nós tivemos também uma reunião com a presidente de arquitetura, como é? Não é o CREA, não. Estou lembrando, daqui a pouquinho. Do Conselho de Arquitetura? Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e há todo o interesse também deles de a gente fazer um trabalho no sentido do tombamento. A revitalização, o que ela tem a ver com o tombamento? O tombamento preserva as características, né? E a revitalização vai em busca das características. Naturalmente, com uma certa flexibilidade, porque as cidades evoluem com o tempo, né? A gente tem que entender isso. É o passo do progresso, é o passo do desenvolvimento. Então, nesse aspecto, eu inclusive já estive com a prefeita Emília Correia, tive uma reunião com ela mas vou explicar por outro motivo, mas falei a respeito disso. É que lá, assim que eu assumi, vi que também estava parado, é um trabalho que houve várias tentativas e não deu certo até agora, é a revitalização da rede ferroviária, o chamado Complexo Ferroviário de Aracaju, onde tem na Praça dos Expedicionários. Ali está abandonado, é um problema sério. Importantíssimo aquele ali, importantíssimo para a história de Sergipe, do Nordeste, porque o trem
né, a linha férrea, era o transporte de passageiros e de cargas por muito e muito tempo. Olha, eu sou de Propriá, você é de Riachão, eu sou de Propriá. Pronto. Né? Então nós estamos perto da linha do trem, né? E também é tombado, exatamente. E Propriá é tombado. Exatamente. Também. É tombado. Eu, quando vou apropriar, que passo ali pela antiga estação, aquilo dói no coração de ver aquele prédio abandonado, depredado. Saiu o prefeito, entrou o prefeito, ninguém, rapaz, se movimentou para preservar. Depois se viu, abrigou o tiro de guerra 144, que é a unidade do Exército lá de Propriá. Depois o tiro de guerra já não está mais lá. Usaram uma parte para fazer uma unidade da prefeitura. Olha, uma bagaçada, entendeu? No meio da feira. Olha, ali uma área muito bonita que podia ser preservada dentro da cidade. E ali tinha, em Propriá, viu, me permite, Eduardo, você que conhece também de trem, e as pessoas que a escola de samba Viradouro. Então, o que é o Viradouro? O Viradouro é o fim de linha, é onde o trem faz a curva. É verdade, porque só sabe como é que o trem faz a curva quem mora no fim de linha. Então, Propriá, a linha férrea terminava em Propriá, porque tem um rio, né? Hoje já tem a ponte. E quando fizeram a ponte, que era para ser roda ferroviária, acabou o trem. E, lamentavelmente, mas o trem parava literalmente em Propriá, então tinha que voltar, tinha que fazer a curva. Então o Viradouro era uma área era circunflexa, era um círculo assim enorme que o trem ficava e era empurrado, fazia aquela girava, né, 360 graus para girar mesmo, para voltar ali dentro daquele círculo. Era o Viradouro. Então aquilo ali, poucas cidades, só fim de linha tem o Viradouro, e Propriá tinha um e deixaram acabar, rapaz. Lamentável. Então, veja bem, na rede ferroviária houve uma lei em 2009 que valorou, a gente não é tombar, ele valorou a antiga rede ferroviária leste brasileira, e aqui em Sergipe foi alcançado 3 deles: Propriá, Aracaju e Buquim. São Cristóvão, incrível, não foi. Mas veja, já havia pelo PAC, a obra do governo federal, recursos destinados à revitalização do complexo ferroviário de Aracaju. Infelizmente, por várias tentativas, não deram certo. Se tentou uma vez, tentou outra, e quando eu cheguei no IFAM, que fui em busca das coisas também algumas que estavam paradas, entre as quais eu me deparei com a questão da rede ferroviária. Tivemos uma reunião para um outro assunto, com o coordenador nacional pelo PAC, em Brasília, o Daniel Sombra, sobre cidades históricas, e nós temos alguns recursos aqui em São Cristóvão, Laranjeiras, Divina Pastora, e ele me cobrou, perguntou: vem cá, nós temos 5 milhões destinados aí à rede ferroviária leste brasileira. Mas isso não depende só do IFAM, dependeria também de um convênio com o Estado e a Prefeitura de Aracaju. E ele disse: olha, se não tomarem nenhuma atitude, esse dinheiro vai voltar. Eu disse: de hipótese nenhuma. E caímos em campo. Isso envolve também o SPU e o Valdoilson, que é o superintendente de Jatopó, o Ralf também do DENIT. E eu tive um encontro, então, depois com o atual presidente da Funcaju, o Fábio Shoa, juntamente com o Paulo Correia, que deverá assumir a Secretaria de Cultura. Fomos até a prefeita Emília e lá eu coloquei para ela a situação. Ali é uma obra, difícil, mas ela está começando o governo dela. Eu até brinquei com ela e disse: Emília, você já entrou para a história como a primeira mulher prefeita de Aracaju. Agora é hora de fazer história. Brinquei até com ela. E essa obra, essa será uma obra maravilhosa, fantástica. Primeiro porque tem uma solução ali de unir aquela Avenida São Paulo, juntamente com a Rio de Janeiro, e vai desafogar completamente o trânsito. Ali que vai ter uma solução de desafogo de trânsito de Aracaju, de mobilidade urbana, incrível. Por outro lado, a recuperação também do complexo. Exato. Já se pensa num pequeno teatro, ali tem condições de fazer mercado, ali vai movimentar aquilo tudo e recuperar. Melhorar o fluxo. Como você diz, é da história. Ali Getúlio Vargas esteve ali. Exato, melhorar o trânsito, a fluidez do trânsito e preservar a história de Sergipe, de Aracaju, de Sergipe. Olha, a gente está com a ideia até, viu, nas conversas que a gente tem tido, a gente está na ideia que a gente não tem como. A ideia era tentar recuperar pelo menos talvez um trem turístico até São Cristóvão, mas a malha ferroviária já não permitia
já está toda danificada. Então, quem sabe a gente não faz ali naquele momento, num memorial sobre o que significou o trem para o desenvolvimento de Sergipe, e a gente pode ter, circundando aquela área toda, um pequeno, um trenzinho com alguns vagões, um trem mesmo daquela época, em que os turistas percorreriam com alguém contando a história do que significou o trem para a sociedade brasileira, e o IPHAN, então, preserva isso que foi um momento fundamental na história econômica de Sergipe, na história das pessoas que, como você acabou de dizer, que circulavam, como você circulou de trem também. Exatamente. Olha, Eduardo, veja só, assuntos interessantes, parabéns pela iniciativa e pela notícia, né? Essas duas notícias do Centro Comercial de Aracaju e da possibilidade da revitalização, então, aí, da rede ferroviária ali, da sede da antiga rede ferroviária, né? Bom, mas nós somos escravos do tempo. Estou ao seu dispor, viu? Quando precisar, a gente tem muito assunto, não as obras do parque. Nós vamos lhe convidar, Neron. Inclusive, Eduardo, permita-me, nós já fizemos alguns comentários em relação à área da leste. Exatamente, aquela área dali é importantíssima ser revitalizada. Bom. E pela informação, vai desafogar o trânsito e preservar aquela história ali, né, que é marcante na vida do sergipano. Mas vamos marcar outro dia, você vai voltar aqui ao vivo, para a gente bater um papo sobre Aracaju e sobre essas ações que são importantes. Tivemos uma aula aqui no programa, né? Hoje foi um programa especial e nada melhor do que a sua presença, viu? Enriqueceu muito, não só o programa, mas a data significativa, né? Que é o aniversário da nossa querida Aracaju. Não só com a etimologia da palavra, mas também com essas informações que o IPHAN pode estar à frente e vai se dispor a agir na revitalização do centro comercial e da rede ferroviária leste brasileira. O Eduardo falou com maior facilidade, naturalmente, rapaz. Na verdade, um show. Né? Eduardo, olha, um grande abraço, meu querido, um bom feriado. Olha, um abraço, Aron, um abraço para você também, viu? Vocês todos, toda a sua equipe. E muito bom falar para vocês aí. Um prazer foi nosso. A grande Rádio Jornal sempre, né? É verdade. Um grande prazer foi nosso e desculpe ocupar o seu tempo no seu feriado, viu? E com essa homenagem que podemos prestar a Paulo Lacerda, que certamente hoje estaria me entrevistando também. E com certeza. Que foi um dos meus professores. E seria o aniversário dele hoje, do Paulo Lacerda. É verdade, seria hoje o aniversário dele. Faria hoje 76 anos. Feliz coincidência. Feliz coincidência. Está lá em cima nos abençoando. É verdade. Valeu, Luiz Eduardo. Um abraço para você. Um grande abraço. Um bom final de feriado. Deus como é bom, né? Feliz coincidência, né? É verdade. 17h46, vamos rapidinho ao intervalo comercial. Na volta tem muito mais para você no Balanço Geral com os nossos repórteres circulando pelas ruas e pelo interior. Voltamos já. 17 a 20 de março tem